boa tarde a convidadas aqui da mesa, a Lu Calunga, a apresentadora Luzídia Antônio. Lu, boa obrigada. tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Prazer nosso. Estamos aqui mais uma edição do podcast. Vamos falar sobre mulheres na política, mulheres na comunicação, a transformação social que nós queremos, que nós buscamos. Vai ser um bate-papo muito bacana. Fique com a gente até o final. Para a gente é um prazer enorme ter uma potência, uma mulher que é a Lucilene Calunga, né? Vamos dar uma salva de palmas, porque não é fácil, né? Nem sempre a gente tem alguém que olha enquanto candidata, a gente se vê, né? A gente se sente representada, né? Eu me senti tão representada, assim, eu nunca tinha me sentido dessa forma, né? Então, seja bem-vinda, né? É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu e obrigada. Então, vocês já perceberam que nós vamos falar também muito sobre política nesse bate-papo da gente. Lu, você que é a primeira mulher quilombola a ter tantos votos numa eleição aqui no nosso estado, o estado de Goiás. Qual a análise que você faz dessa trajetória política até agora e do que você alcançou, né, que foram mais de 10 mil votos, 10.073, para ser mais exato, né? Um deles foi meu. Foi um prazer votar em você, saber que uma pessoa que fala a nossa língua, que enxerga a nossa dor, poderia estar lá, né? Nesse espaço de poder. Qual a análise que você faz? Primeiramente, eu acho que é um momento assim, de agradecer. Eu sou muito grata e gratidão a vocês, né, mulheres, que ladearam essa caminhada comigo e acreditaram, né, na possibilidade, né, da gente estar nesse espaço de representatividade política. Porque quem dá o voto, se a gente bem pensar, se você apoia, você está apoiando o sistema, você está apoiando eu digo assim, uma oportunidade de mudança que você almeja na sociedade, quando a gente vota em alguém. Então, eu acredito que várias pessoas pensaram e se viram, né, nessa condição de representatividade, de sentir representada, ou também de entender a necessidade de mudar a cara do parlamento, a foto do parlamento goiano, né? Então, nos deram aí esse apoio, que é a confiança mesmo, votando, né? A gente tendo aí esses mais de 10 mil votos. Então, eu vejo como um momento ímpar, né? Mas também um momento de transformação na nossa sociedade goiana, no olhar do goiano para olhar para a necessidade de representatividade nesses espaços. Então, a gente abriu caminhos. Eu acredito que esse caminho vai fazer com que muitas, né, encaminhem por esse caminho, por saber, né, que foi possível, né, a Lucilene ter tantos votos, né, só de realçar que eu fiquei muito triste, assim, o fato de você não vencer como deputada estadual, porque, segundo o IBGE, né, mais de 50% da população aqui, né, é preta, né, mas a gente teve esse resultado, mas também eu fiquei feliz. Eu fiz campanha, né, para você, porque eu me senti assim, muito representada. Né? Sobre isso, eu pergunto para você, né, você já tem um perfil, né, dos seus eleitores? Por incrível que pareça, eu achei que que a gente tivesse, igual a gente fez um mapeamento, aonde a gente estaria mais fazendo esse diálogo, fazendo a escuta, porque a política, eu falo que eu estou nela há 20 anos, principalmente a política social. Então, a gente conhece as necessidades do nosso Estado, e eu falo assim, de várias regiões, né? Então, inicialmente, a gente pensava em um trabalho mais ativo em 50 municípios, né, com um público ali específico, principalmente comunidades tradicionais, quilombolas, mulheres, assentamentos, pequenos produtores rurais.
E a surpresa veio nas urnas, porque os nossos votos, a maioria deles, vieram dos centros urbanos e da capital Goiânia. Então, assim, para falar sobre esse recorte, esse mapa desse perfil desse eleitor, a gente ainda está num processo de filtragem para entender aqui os mais de 4.000 votos que nós tivemos na capital, qual que é o perfil desses eleitores na nossa capital Goiânia, né? E aí tem além, nós tivemos votos em 179 municípios do estado de Goiás. E olha que aonde a gente conseguiu ir foram somente aproximadamente assim, um diálogo desse processo de escuta, de ouvir, de propor, né, da construção coletiva, foram em 40 municípios. Então, assim, eu fiquei surpresa em ter votos em 179. Então, nossa voz ela ecoou de alguma forma e a gente precisa realmente fazer esse mapeamento desse perfil desse eleitor. Legal, Lu. Nessa estratégia de campanha, você conseguiu viajar muito, porque era uma campanha estadual. Você pretendia ser uma representante realmente estadual, né, em vários municípios. Deu para concentrar, deu para viajar muito? A gente que acompanhou sua campanha pela internet, a gente sabe que a internet ela tem o seu valor importantíssimo, tem o seu alcance, mas o eleitor também cobra esse olho no olho, né? Você rodou muito. Francis, como eu disse, né? Eu estou rodando, eu estou andando, eu sou uma pessoa do movimento, né? A pessoa é rodada. Então, assim, eu falo assim que eu sou muito grata, né? Às oportunidades que eu tive, tanto profissionalmente quanto militante. Então, a gente sempre fez aí um trabalho pelo Estado, né? Enquanto comunidade quilombola, eu sempre trabalhei com lideranças, com mulheres, com grupos de mulheres negras, com o Conselho Estadual da Mulher e, principalmente, com as 58 comunidades quilombolas do nosso estado de Goiás. Então, a gente já tinha esse trânsito pelo Estado. E, na campanha, realmente, eu priorizei intensificar isso, ouvir quem estava longe, descentralizar dos grandes centros, porque a gente vê que a maioria da política e dos políticos acontece somente na capital. Né? E a ideia, como eu venho de um interior, eu venho de uma região, né, de um quilombo, e que fica na região nordeste do nosso estado de Goiás, onde o índice de desenvolvimento humano é muito baixo, e a gente vê que não há discussão política, a gente só fala em política no período eleitoral. Então, há-se a necessidade de deslocar, de descentralizar, e é isso que eu acredito, é quando a gente vai e leva. Mas, mesmo assim, Francis, eu quero já dizer que foi muito forte para mim, nesse momento, nos dias próximos da eleição, eu ter que ouvir de muitas pessoas que gostaria de votar na Lucilene Calunga, mas a Lucilene não foi na casa dela, não foi na casa dele, olhar no olho, apresentar as propostas para ver se realmente compensava votar em mim. Será que eles pensaram ou falaram isso para os outros candidatos, a federal, a senador, a governador, a presidente? Então, a gente vê o quê? Uma reprodução, né, do preconceito, do machismo, sim, que ainda está, né, na nossa sociedade muito forte. Dando sequência nessa sua fala, o que você acha que fez com que você não fosse eleita, né, como a primeira deputada estadual quilombola? Olha, eu acredito que é o momento. Se você prestar atenção, nos últimos 15 dias da eleição, saiu uma pesquisa falando que uma pessoa, um candidato que tem mandato, recebeu 7 vezes mais recursos do que uma pessoa que estava indo disputar um mandato pela primeira vez. Eu venho de um núcleo que a gente não tem tradição, que a gente não tem dinastia política nesses espaços. Então, a gente está furando bolhas diariamente. Nós, enquanto mulheres negras, que eu digo, nós, enquanto comunidade tradicional. Então, eu ouvia muito das pessoas falarem assim, se ela tiver 2.000 votos, está ótimo. Se ela tiver, no máximo, vai ser 3.000 votos. Surpreendendo 5.000 votos. Então, isso faz com que as pessoas não votem, por mais que queiram
que a gente ganha e fala, eu não vou perder meu voto, eu vou votar em quem já vai ganhar. Então, muita gente deixou, infelizmente, de votar na gente, de acreditar na mudança, e a gente ser vitorioso por causa de comentários como esses, né? Dizendo assim, a primeira vez ela vai ter 2.000 votos. Né? Eu acho que isso foi um impeditivo. O outro é a questão da estrutura, né? Porque a gente não tem condição de competir de igual para igual quando as pessoas trabalham com recursos aí acima de R$500 mil. Competir com quem já tem mandato, com quem já tem estrutura mesmo política, que eu falo. Mas eu não posso também deixar de agradecer o meu partido, que é o PSB, que realmente honrou com a cota, né, de 30% aí feminina para as mulheres na política, que foi onde a gente conseguiu também trabalhar e fazer uma estrutura que se movimentasse. Mas o que deu a liga principal foi o voluntariado, foi as pessoas parceiras que chegaram antes do recurso sair e já estavam andando porque acreditavam na mudança. Bacana demais. Eu costumo dizer que a gente já avançou muito em muita coisa, em relação ao racismo, em relação aos direitos das mulheres, aos direitos das pessoas, né, menos favorecidas, dos pobres, dos negros. Mas ainda falta muito o que avançar. E quando a gente está trabalhando com a política, está lidando diretamente com a política, a gente vê o quanto o sistema ainda precisa mudar, precisa de mudança. E quando você fala que o seu partido cumpriu os 30%, eu fico feliz, os 30% da cota de mulheres. Ele também cumpriu a questão racial, da questão de ter ali a quantidade de pessoas negras também, porque nós também temos uma cota para isso, que não é uma vergonha dizer se não cumpriu, porque a maioria não cumpriu. Né? Existe até verbas para pessoas negras, e isso é uma outra discussão, a autodeclaração de quem é negro e de quem é negro. No caso da Lu Calunga, a gente não precisa ter dúvida nenhuma. Ela não precisa se autodeclarar que é negra, uma mulher negra, potente, que a gente admira. Mas a gente viu muita coisa errada relacionada a isso também. Você pode comentar alguma coisa? Então, eu não fiquei muito a par sobre o recurso que veio para a questão racial. Até porque, como eu estou, né, ainda estava também secretária estadual da mulher do partido, eu foquei muito na questão de gênero. E aí, como você mesmo acabou de falar, a gente tem várias situações quando a gente fala em cotas. Essa questão de ser autodeclarado, a gente viu muitas pessoas se autodeclarando parda nessas eleições, e que hoje o pardo, ele quer dizer o negro, né? Praticamente isso. E que, se você for olhar o fenótipo, né, a aparência dessa pessoa, a gente vai perceber quem que é barrado no dia a dia e quem não é. Então, assim, não dá para falar, afirmar quem teve benefícios aí a partir daí. Eu não tenho esse dado para te falar do nosso partido, porque eu não acompanhei, né, essa questão da negritude dentro do nosso partido. Mas a questão de gênero, ela foi pautada, a nossa secretária nacional, ela teve uma postura, ela sempre dialogando, incentivando mais mulheres a ocupar esse espaço, a evitar essas candidaturas tidas como laranja, né? A gente fez formação, a gente fez vários encontros, né, para entender esse espaço, apropriar de fato de uma candidatura, mas com autonomia de executar uma campanha de igual para igual. Porém, a gente sabe também que o partido, ele tem autonomia de direcionar o seu recurso. Por mais que tenha os 30%, mas ali você pode, além dos 30%, você pode trabalhar essa divisão entre todas, com maior ou menor potencial em que acreditam. Né? Eu falo do meu lugar de fala, e que eu não fiquei também só por conta do partido. Eu fiz várias capacitações, eu fui atrás de organizações de mulheres que incentivavam e incentivam essa ocupação de mais mulheres no espaço político. Uma delas é o Estamos Prontas, que é em parceria com o Instituto Marielle Franco, que eu fiz um curso, então a gente teve aí a orientação, fomos tutoriadas, né, nesse período do pré-campanha e durante a campanha também pelo Instituto. Além desse, eu participei do Atendas, as Atendidas, que é um outro programa de formação política para as mulheres. Também participei do edital Traços,
que também incentivava, né, essa capacitação, como se postar, principalmente usando as mídias, isso tudo no pré. E também faço parte de um grupo que eu gosto sempre de falar, que é o Goiana nas Urnas, que é um grupo de mulheres que é goiano, né, e que incentiva também mais mulheres na política, tanto sendo incentivadoras, apoiadoras ou candidata. Então, a gente tem que falar que, às vezes, não basta ser mulher, não basta ser mulher preta para estar concorrendo. Eu também tenho que entender o que é estar nesse lugar. A gente tem que se qualificar. Isso é para qualquer político. Qualquer político. Por ser negro, a gente já é cobrado ao dobro, né? Já é muito cobrado, né? Então, a gente tem que realmente estar pronto para quando você tiver a oportunidade. É isso que a gente sempre fala. Meus pais sempre falaram isso. A única coisa que eu posso te dar é o estudo, a educação, porque a gente vem de família pobre, família humilde, que não tem realmente condição financeira de te dar bens, mas a educação é o básico, né? E eles privaram pela educação. Eu lembro que quando eu era criança, eu pude fazer meu ensino fundamental 1, que falo que é hoje, numa escolinha particular. Porque tinha poucas opções e porque a escolinha particular estava perto da minha casa, mas eu era a única menina negra. E eu sofri muito racismo, porque eu era a única negra daquela turma, daquela escola. Eu vejo que os meus filhos, que são negros, não sofreram até hoje nenhum tipo, nada do que eu passei. Então, eu atribuo isso na minha vivência, que já é uma evolução, de eu não ter que acolher meu filho porque chega da escola chorando porque os meninos falaram que o cabelo era ruim, que você era feia, que você é diferente. Eu nunca, lá em casa, eu nunca precisei ainda. Meu mais velho já vai fazer 16 anos. Mas graças a Deus. Isso, e para mim isso é um avanço. Agora, eu vejo a questão do bullying, continua. Agora, o meu mais novo, ele já é gordinho, cheinho, e ele já sofreu na escola. Então, assim, a sociedade, ela se mexe, ela se movimenta, né? E eu atribuo isso, voltando para a qualificação, fica a dica, né, Lu? Fica a dica da Lucilene Calunga para as mulheres que querem, que almejam a política, que almejam estar em cargos de liderança. Não fiquem reféns do partido, não fiquem reféns achando que vai receber um recurso, e tem gente que 45 do segundo tempo ainda não recebeu o recurso, recebe o recurso faltando 15 dias. Como que você faz campanha assim, gente? Então, as mulheres têm que ficar atentas, né? Fazer cursos, buscar outros. Eu vi, estamos prontas, eu acompanhei você fazendo as qualificações. Goiana nas Urnas eu também conheço, vi você participando. E isso é muito interessante, se qualificar. A gente precisa, sim, de mulheres representando, mulheres na política, mas mulheres estejam prontas. Né? Estejam prontas para quando você chegar a sua vez, estamos o quê? Pronta mesmo para assumir, legislar e fazer a diferença nesse parlamento. Tem um outro curso também que eu acho importante a gente citar aqui, que eu fiz em 2019, que é o Politizar, que é um curso que é realizado através da Faculdade de Relações Internacionais da UFG, em parceria com a Alego, né, que é a Assembleia Legislativa de Goiás. Eu acho que todo mundo que almeja estar nesse espaço, né, tanto exercendo um cargo parlamentar ou uma assessoria, deveria buscar esse tipo de curso, qualificação. Mas, assim, eu ainda acho que tem muita gente com vontade de fazer essas formações, né, mas só que existem lugares que essa informação não chega. Nem todo mundo que tem acesso. Imagina alguém que é de comunidade quilombola ter que sair da cidade dela para vir para a capital. Então, são outros recursos, né, que envolvem. E esse curso em si, ele não dá, né, essa estabilidade. Né? Então, eu acho assim, falar de mulher, uma fala que a Francis falou, né, a questão do racismo e a questão do filho dela, né, nunca sofreu racismo. Mas, assim, é uma coisa que com as leis, né, vai melhorando, mas só que a realidade a gente veja que já existem outras crianças que a realidade é totalmente diferente, que é uma coisa que afeta a nossa autoestima, né, enquanto negras, enquanto mulheres, mexe muito com a nossa autoestima, né, mas
assim, eu pergunto assim, dentro das suas propostas, né, o que você estava escrevendo sobre essa realidade, sobre racismo, sobre mulheres negras, né? Que parte você pegou, você generalizou? Então, na verdade, enquanto na candidatura a gente defende bandeiras, né? Que é o que a gente apresentou. Lógico que é uma das principais é o enfrentamento à violência contra a mulher, porque a gente sabe quem é o público, qual é o corpo, qual é a cor das mulheres que mais sofrem, né? Desde eu falo assim, o início aí desse povoamento do nosso país, né? Quais foram os corpos? Sem cortar você, e o dado estatístico sobre violência, né, sobre femicídio, aqui no estado de Goiás é assustador. E as mulheres negras estão neles, né? Como maioria. Então, é o enfrentamento à violência doméstica, o enfrentamento ao racismo, a qualquer tipo de preconceito, ao racismo estrutural, que eu acho que é muito forte, né? Nas nossas andanças, nas nossas escutas, a gente ouvia relatos e relatos, diferente do da Francis, que o filho ainda não chegou falando, graças a Deus, mas a maioria das conversas nossas é que o racismo está em todos os espaços da sociedade. Sim. Por mais que você pense que não existe, existe sim. Às vezes a gente não está vendo, às vezes a criança nem percebe que está passando por uma situação racista, que está sendo tirado, está sendo silenciado, tirado de uma fila, está sendo invisibilizado. Então, há várias formas de manifestação desse racismo. E, às vezes, a gente só vai compreender ele depois de adulto. Às vezes, você sofreu ali... Ou com um ato extremo. Sim, quando é assim, já chegou... eu falo porque eu moro em um condomínio e eu vejo diariamente meus meninos brincando lá embaixo. Meu sobrinho, que é mais retinto, meu filho mais ou menos, mas meu filho, por ser fruto de um relacionamento interracial, ele tem uma aparência mais embranquecida, mas não deixa de ser negro. Mais clara. Ele é tratado diferentemente do meu sobrinho, o tempo todo pelos coleguinhas lá embaixo. E aí, se você perguntar para ele, ele não vai ver. Ele vai falar que não existe racismo. Mas eu estou acompanhando, eu vejo da sacada o que acontece lá. Então, você vê, há várias formas, né, que eu falo assim, que a gente não percebe, que está tão naturalizado, gente, mas eu passei por tanto racismo que mas na época talvez você nem entendia que era racismo naquilo ali, né? Eu tenho tanto medo que eu falo, Moisés, fica ligado. Moisés, presta atenção, nós vamos entrar na loja, fica perto de mim. A orientação é outra já, né? Eu fico assim, porque eu tenho medo das pessoas virem tratar ele com um racismo extremo. Sim. Né? Mas na sutileza a gente vê, mas como eu passei muito aquilo, eu fico, meu Deus, meu filho vai começar a andar de ônibus. Será que ele vai ser abordado? Será que a polícia vai tratar ele como? Sabe? Então, por eu ter passado muito, eu passo isso para ele, para que ele observe as coisas, as linhas, né? Mas pode ser também que ele tenha tanto medo dessa preocupação sua, que se ele passar, ele vai ter medo de falar diretamente para você, para não deixar você sofrendo também. Tipo assim, já resolvemos, já foi resolvido, nem vou contar isso para minha mãe não ficar triste. Ainda mais ele adolescente, vai tomando uma consciência racial e vendo que a gente sofre mais, né? Porque hoje o meu filho tem 12 anos, mas ele tem essa noção. E ele às vezes fala e às vezes ele não me fala, e eu fico sabendo depois. Eu falo, não, mamãe, eu não contei, porque senão você ia fazer tal coisa. Tipo, com medo até de uma reação da gente, entendeu? Mas acontece. Mas, voltando à questão da eleição, a gente vê que são poucas pessoas que pautam por isso. Inclusive, eu fui eu não vou falar repreendida, mas alertada por algumas pessoas. Será que vale a pena você falar de racismo? Será que vale a pena você ficar falando só da negritude? Será que vale a pena você falar só de mulher negra? Vale a pena? Não é, sabe? Mas é o que eu vivo. Não tem que, sabe? Às vezes, mas isso não fragmenta muito, você falar só de quilombola, não é ruim. Eu falei, não é ruim, gente, porque não tem ninguém que pauta. Não tem ninguém que fala, e nós existimos, nós somos a maioria dessa população. E por que não falar? E por que não pautar? A gente não vê projetos de leis que pautem isso. A gente fala de mulheres, de mães aí, aguardando vagas de creche, né, de mães solos. A gente tem que falar. E qual que é o perfil dessas mães? Os poucos que tem é porque aqueles que estão lá já começaram a perceber
se esse pessoal se unir, se esse pessoal realmente eleger um representante, eles têm potencial para isso, mas é porque ainda não acordaram, né? Você falou tudo. Essas eleições, para mim, foi assim, ó. Eu falo que a gente abriu caminhos. Quantos anos de existência do nosso estado de Goiás, a gente nunca viu tantas, eu falo assim, perfis, né, de mulheres, principalmente quilombola, disputando a eleição. Nas outras não tiveram nenhuma. Mas a Lucilene colocou nome, eu não vou citar nomes que talvez fica ruim, né? Mas nós tivemos aí, mas você sabe por quê? Os outros partidos viram que a gente estava ganhando território, que a gente estava conseguindo chegar na ponta, chamaram outras mulheres, e eu vejo como fragmento. É a mesma coisa dos capitães do mato, que pegava ali os pretos para correr atrás dos pretos também, para entregar os pretos. Infelizmente, o nosso povo, a nossa sociedade, ainda precisa se politizar, entender a importância de nos unirmos, de entendermos a hora de avançar, a hora de recuar, a hora de esperar. Sabe? Não estou falando que eu fui a melhor, que eu sou a melhor, que eu seria a ideal, mas é entender qual que é o cenário político, em que peça desse xadrez estão nos usando, estão nos colocando. Então, infelizmente, eu vi pessoas que eu achava que era politizada se colocando nessa condição de ir praticamente como laranja somente para fragmentar os votos nossos no estado de Goiás. Para não deixar a gente chegar, para ajudar legendas partidárias em que as bandeiras desse partido, se você olhar pela sigla partidária, tem histórico de retrocesso contra nós, pretos, contra nós, comunidades tradicionais. E aí, pessoas como nós estiveram nessa condição de candidatos e candidatas. Então, assim, a gente ainda tem que avançar muito. E eu falo que é uma missão minha, que eu ainda quero, é levar formação política, descentralizar isso desses grupos. A gente precisa trabalhar isso nas periferias, e a gente precisa trabalhar isso nas cidades de interior, a gente precisa trabalhar isso nas comunidades, para que as pessoas se entendam nesse lugar, que eu posso ser o personagem principal, eu posso ser o protagonista, eu posso mudar essa história, e é através da política. Não tem outra forma. Tudo é política. Tudo é política. A transformação social que a gente espera, que a gente briga, é política. É política. Desde que nós fomos libertos, a gente precisava de políticas públicas. Se os negros, quem assinou, quem alforriou, né? Tá certo? A palavra é difícil, mas é isso. Eu não sei. Após mas eu entendo, a lei, após a lei da escravidão, como quando vieram, né? As primeiras políticas públicas eram bizarras. Você era um escravo liberto, mas você não podia comprar terra. Você era um escravo liberto, mas o seu filho ia ser liberto, mas você ainda era escravo. Você ainda devia favor para os seus senhores, não é? Você ainda era vendido, a propaganda. Você não podia ter emprego. Você era um escravo liberto, mas você não podia ter carteira assinada. Então, assim, uma coisa assim, as leis eram só desfavoreciam o povo. Na verdade, não teve política pública, né, pós-abolição, né, França? Assim, esse nome, não teve nenhuma política pública. Pelo contrário, né, nós fomos falsos libertos, né? Abriu a porta e jogou, é mesmo depois de você tirar o filho e colocar para fora um filho menor de idade, se ele entender o que ele poderia, onde ele poderia comer, onde ele poderia dormir. Então, foi isso, né? Enquanto aconteceu isso, outros países, outras nações foram convidados para vir com direitos de políticas públicas de terra, né, de incentivos fiscais ali para a pessoa produzir, enquanto poderia ter, naquele momento, dado para os negros alforriados, né? E é isso, eu acho que é um processo ainda de reparação histórica, e a reparação ela tem que vir através das políticas, porque, sinceramente, a gente tem pessoas brancas que nos ajudam muito. Eu falo que eu não tenho um perfil ainda, mas eu tenho certeza que muitos brancos estão nesses 10 mil
votantes, sabe? Eleitores que votaram em Lucilene Calunga, porque tem consciência racial, tem consciência em que o Brasil precisa de ter um novo momento. Esse enfrentamento ao racismo, a esse tipo de preconceito, ele tem que ser encarado, ele tem que ser debatido mesmo, né? Mostrar que existe e que a gente quer mudar. Eu vejo que tem pessoas na sociedade que têm compromisso com isso, mas, além desses, os nossos têm que entender isso, né? E tem que tomar parte disso, tomar partido. E aí você começa a olhar, fazer o teste do pescoço entre nós. Os negros, as negras, as mulheres, de que lado que elas estiveram nessa campanha eleitoral? Você começa a observar aí, na sua família. Aí você vai voltando que a gente ainda precisa avançar. É algo muito forte, sabe, Lucilene? É algo assim tão forte que, em certo momento, até às vezes você se pergunta, será que ainda compensa lutar? Mas quando você entende assim que muitas das vezes, né, o analfabetismo político em si, sabe, faz com que a gente não avalie proposta. Mas sim, eu voto, não, Francis, eu conheço a Francis, eu vou votar na Francis, independentemente do partido, se ela da me proposta, representa, do partido, sim, né? Sim, então, tipo assim, é uma coisa que quando você faz, eu pelo menos, eu não gosto muito dessa questão de partido, porque eu gosto de fazer análise política. Né? E aí você tipo tem cada coisa que você veja, você fala, não, vou deixar as redes sociais. E total desinteresse também, né, do eleitor, porque tinha gente que a gente chegava e perguntava, você já tem o seu deputado federal? Não. Você já tem o seu deputado estadual? Não, você sabia que você não vai ter que votar só em presidente? Ah, não, qualquer um. E gente abaixando. Eu vi na porta do meu colégio eleitoral gente abaixando e pegando papelzinho no chão. Porque na hora não sabia quem ia votar, gente, é absurdo. Então, assim, é muita consciência que tem que fazer, é muita conversa, muito diálogo como esse aqui, para esclarecer as pessoas. E a gente não pode olhar para trás, não tem como olhar para trás mais. Porque a gente precisa de construir um futuro melhor para todo mundo. É um futuro melhor para os nossos filhos, para os que virão. Eles irão enfrentar outros desafios, às vezes não os mesmos que a gente, mas a gente está dando a nossa contribuição, né? E o que eu queria perguntar para a Lu, ela falou aqui, né, Lucilene? Não tem mais volta. Você abriu, passou por um caminho, uma porta. Já que você falou sobre isso, quais são os próximos passos agora, após esse desafio de primeira candidatura a deputado estadual? Então, só voltando um pouquinho antes de responder, Lucídia, eu acho que a gente não tem que desistir. Verdade. Não tem que ficar desestimulado, igual você falou assim, ai, meu Deus, dá vontade de desistir. Né? Se não desistir, não podemos desistir, porque se a gente quer um futuro melhor, a gente quer um amanhã melhor, um futuro não distante, eu falo amanhã. Né? 2023, com mudança. Então, a gente tem que pautar as nossas atitudes, e se a gente desiste, a gente está fraquejando e os outros também irão fraquejar. Francis, eu falo assim, que isso me deu mais gás para entender a necessidade da gente continuar incentivando mais pessoas como nós a envolver politicamente. Então, a minha missão hoje é chamar mais mulheres para integrar esse movimento político em Goiás. Mulheres, gente, não é só mulher preta, não é só mulher quilombola, vocês, todas as mulheres, venham somar com a gente. Convidar as pessoas que são antirracistas, as pessoas que são anti qualquer tipo de preconceito, de homofobia, né, de qualquer tipo de intolerância, né, venha para dentro da política, venha caminhar com a gente. Eu continuo no partido, continuo secretária da Mulher Estadual do PSB, e estou, né, num processo aqui, né, eu vou ser mãe pela segunda vez. Parabéns. Fiz uma campanha gestante, né, que eu acho que é o que mais me motivou, né, a estar envolvida politicamente nesse momento, é mostrar que nós, mulheres, podemos estar e ocupar espaços independente da escolha de ser mãe ou não, de maternar ou não. Gestação não é doença, né? Pelo contrário, é vida. E é por isso que esperança. Eu quero continuar no meio político para fazer a diferença, sabe, Francis? A gente está começando,
né? A gente ainda não terminou o segundo turno das eleições, então daqui para o final do ano muita coisa pode acontecer, mas eu garanto que a Lucilene continua fazendo o que sempre fez, pautando o que sempre fez, fazendo, né? Principalmente na luta aí pelos direitos, né? De todos, pautando direitos humanos, e estarei, sim, emitindo sempre opinião política, e hoje política partidária, tendo a necessidade, a gente vai estar ocupando, sim, esses lugares de fala, mas eu não ando só, e eu quero estar ladeada de quem acredita, eu quero estar com mais pessoas, sabe? Eu espero ter pessoas que têm um perfil diferenciado, mais envolvido, engajado na política no estado de Goiás. Falou em que a gente ainda está em época de eleições, né? E atualmente, para presidente, quem você está declarando seu voto? Apoio Lula, né? Com certeza. Para presidente, vocês podem observar aqui no cenário goiano, a nossa região, de onde eu venho, né? A região Nordeste, o Calunga, votou desde a eleição passada, né? Nos políticos de esquerda. Esse ano a gente continua com essa tendência, porque é onde a gente se vê mais representado. O governo Lula foi um governo que trouxe mudança para os nossos territórios quilombola. A gente tem uma comunidade quilombola antes e depois do governo Lula. Lá em 2004 foi lançado o programa Brasil Quilombola na minha comunidade, no município de Cavalcante. Foi lançado vários programas que se iniciaram ali como modelo para o Brasil todo. Então, a gente não tem como não estar junto. Se hoje eu estou numa capital, se hoje eu tenho uma formação, eu não sou cotista, mas eu tenho sobrinhos que moram comigo, que são cotistas, que na minha época que eu vim estudar, infelizmente, ainda não tinha essa reparação, né, esse direito. Mas eu falo que a minha família melhorou assim, a estrutura intelectual, principalmente pelas oportunidades dessas políticas advinda desse governo, do Lula, da Dilma. Então, no momento atual, não tem como a gente não apoiar, porque para você ter noção, o último decreto que o governo atual fez, a presidente, né, foi no mês 8, foi um decreto que não reconhecia as comunidades quilombolas que não tivessem RTID, que é o Relatório Técnico de Identificação Territorial. Se você não tiver esse relatório, você não tem direito à reparação ou à titulação das terras via INCRA. Hoje, a maior demanda nossa é o nosso território, a regularização fundiária, ter o documento, né, que os nossos antepassados ocuparam por direito a esse território, plantaram, colheram, e hoje, onde a gente resiste, e 90% ainda dessas comunidades ainda não tem o RTID, ou seja, é um retrocesso entender que em período eleitoral, no ano eleitoral, a gente ainda tem que lidar com negação de direito para o nosso povo. Então, não dá para você apoiar. Estou dando um exemplo, né? Fora outros e outros aí. Então, você não dá para andar com um governo que chama a gente que só serve para procriar e os quilombolas são preguiçosos e só serve para reprocriar, né? Então, assim, não dá. Então, o que é bom passa rápido, é tão bom ouvir essa voz maravilhosa, né? É um prazer enorme. Gente, hoje eu vi até mais bonita, sabe? Só para receber, sabe? Mesmo, eu cheguei e falei, nossa, que é isso. Então, vou agradecer aqui a nossa convidada, a Lucilene. Foi um prazer enorme, né? Conte com a gente está contigo. Francis, minha companheira, grande jornalista, muito obrigada por você estar nesse projeto. Todo dia agradeço a Deus por isso. Então, muito obrigada, Fernando, nosso técnico. Né? A gente termina aqui. Quer deixar algumas considerações? Alguma coisa, Francis? Eu quero só agradecer, ou parabenizar a Lu, né, por essa jornada, né, por essa candidatura. Você não vai chorar. Pela coragem. Ela já vai chorar. Ela pode chorar porque ela está emotiva, porque eu também não sabia que ela, né, estava gestando, acompanhando ela no pauleira,
da eleição, a gente não sabia que ela estava gestando mais um bebê. Então, parabéns duplamente pela candidatura, pelo resultado e também por ser mamãe novamente, que venha com muita luz, com muita saúde e que seja um marco também de transformações para o próximo ano, 2023, 2024. A gente precisa de você, né? Essa mulher forte, essa mulher guerreira, que está sendo exemplo não só para o estado de Goiás, mas para o Brasil. Nós vamos ouvir muito falar sobre Lucilene Calunga. Ai, mulheres! Lucídia, você é linda de todo jeito, viu? Não sei se você veio bonita hoje, que bom que você está mais, sentindo mais bonita. E, Francis, nossa, eu te admiro, você sabe, não é de hoje, né? Você é uma referência para nós na comunicação goiana. Você também, Lucídia. Então, para mim, assim, eu estou muito feliz em participar, né, de um momento, de um bate-papo, né, de um podcast com duas mulheres negras, que eu sei o peso que vocês têm, né? Então, acho que a gente só soma e a gente está aqui mostrando para outras mulheres que nós juntas podemos fazer a diferença. Nós juntas podemos movimentar e mudar uma sociedade, mover o mundo. E é realmente assim, gratificante estar com vocês nesse pós-eleição. Eu conversei com algumas pessoas, né, respondendo muitas mensagens, agradecendo, mas publicamente foi o primeiro canal, foi o primeiro... Ai, que né, e que deu certo. Né? Ontem eu estive participando de um evento internacional, que era um congresso. E foi muito bacana, né? Cheguei a falar em determinado momento, né, dessa importância da gente estar em redes e o convite vindo de vocês, que eu estaria hoje aqui também. Então, eu acho que é isso, é uma caminhada que não é solitária, que vocês podem contar comigo sempre. Obrigada. E gratidão, de verdade, gratidão dupla, né, pelos parabéns e vida que segue. Nossa, a gente vai terminar aplaudindo, né? Parabéns. Obrigada. Fecha aí.